Olá, tudo bem? Quando ocorreu o juízo do grande dia? É isso mesmo, quando ocorreu o juízo do grande dia? Em Judas, capítulo 1, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Claro que nós sabemos que isso daqui é uma fábula de Enoque. Não é isso que eu vou falar, isso é uma fábula de Enoque. Mas, sendo uma fábula ou não sendo uma fábula, porque aqui falava dos anjos que caíram do céu. Como que anjos podem cair do céu se anjos são espíritos? Porque assim o próprio Jesus de Nazaré disse aos fariseus, perguntaram a ele, a mulher teve 7 maridos, 5 maridos, com qual delas na ressurreição, com qual deles ela ficará? Jesus falou, vocês não sabem de nada, na ressurreição todos serão igual anjos, ou seja, espíritos, não tem sexo. Então, Judas capítulo 1, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Então, para mim, o que interessa aqui, o entendimento mais precioso é saber esse grande dia, porque esse grande dia para a teologia, para os mestres, para os doutores, para os pregadores, esse grande dia ainda ocorrerá. Esse grande dia será quando Jesus voltar, assim eles dizem, Mas eu vou te mostrar no livro do Apocalipse que o grande dia já ocorreu. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. Mesma situação. A literatura que eles tinham naquela época para ler era essas. Era a história de Adão e Eva, era várias histórias, inclusive tinha o livro de Enoque. Tanto que Enoque falou que os anjos, os nefilins, os filhos dos anjos com as mulheres, tinham 300 cúbitos de altura, 135 metros. Quer dizer, aí você imagina, a pessoa, para os filhos terem 135 metros, a altura dos pais e das mães, quanto que era. Mas até aí deixa isso. O negócio é o grande julgamento, E Pedro, 2 Pedro também, capítulo 2, no versículo 9, assim também está quase a mesma coisa. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Também falando que os pecadores, os espíritos dos pecadores iriam ficar aprisionados, ficariam guardados até o julgamento do grande dia. Mas vamos em frente. Esse aqui é o versículo 9, Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, veja no texto da King James Fiel. E eu vi, olha o tempo verbal, e eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a toda nação e parentes e língua e povo. Quando fala parentes, eram as tribos. Versículo 7, dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Olha aqui, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nos dias de João, no capítulo 14, João estava falando que tinha chegado o dia do grande juízo. E no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 10, ficando de longe, por medo da sua tormenta, dizem, ai, ai da grande cidade Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em 1 hora chegou o teu juízo. Chegou ou chegará? Aqui, respeitando a interpretação do texto, o tempo verbal, diz que chegou naqueles dias. No capítulo 19, versículo 2 de Apocalipse, porque verdadeiros e justos são os seus juízos,
porque ele julgou a grande prostituta, ou seja, a nação de Israel, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela, na mão da prostituta. Porque aqui nós entendemos claramente que esse juízo foi contra Israel. Porque Jesus disse em Lucas 11, finalzinho, Mateus 23, finalzinho, que aquela geração, os judeus, os israelitas, os perdidos da casa de Israel, eles seriam responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. Então aqui no finalzinho você vê aqui, ó, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, porque corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. Não foram os israelitas que mataram Jesus? Ah não, mas quem pendurou foram os soldados romanos, os gentios sim, mas quem condenou no Sinédrio foram o sumo sacerdote e os seus baba-ovos. Quem matou os profetas no passado? Os seguidores de Moisés. Qualquer um que falasse de outro Deus, qualquer um que falasse do dia do Senhor, anunciasse, eles eram perseguidos e muitos mortos. Então, porque verdadeiros e justos são seus juízos, porque julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos servos. Então a nação de Israel foi responsabilizada por isso. E no capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse, no início, porque o resto é sobre os 1000 dias, isso aqui é outro assunto. Então no capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse, e eu vi tronos, olha João vendo naqueles dias, e eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. Olha aqui, e eu vi tronos, e sentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. Se eu ler isso aqui no texto da Nova Almeida Atualizada, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. A quem foi dada autoridade para julgar? Lá em Mateus capítulo 19, versículo 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? A resposta de Jesus no versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, conforme Judas disse no capítulo 1, versículo 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, dizendo Enoque lá no passado, que 200 anjos caíram do céu, assim está lá. Então nessa deixa Judas pegou lá, porque é a literatura que eles tinham, então falando aqui que eram os anjos que estavam algemados até o juízo do grande dia. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então graças a Deus, nós temos o pleno entendimento de que o grande dia, o juízo, a sentença de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado há quase 2000 anos atrás. O cálice da ira de Deus, o julgamento dele ocorreu dentro dos muros de Jerusalém, que foi a grande Babilônia. E quem foi julgado dentro dos muros de Jerusalém? A grande meretriz, a grande prostituta, conhecida como nação de Israel, ou as 12 tribos de Israel. Tá bom? Então, quando ocorreu o juízo do grande dia? Ocorreu exatamente como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E eu estava no Espírito, disse João, no dia do Senhor. Olha aqui. E ouvi por trás de mim uma grande voz como a de uma trombeta. Foi justamente quando Cristo voltou. 11, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas. Quem era o Alfa e o Ômega? Cristo.
Então foi quando ele voltou, aconteceu o tribunal dele e a nação de Israel, as 12 tribos foram julgadas, tá bom? Então esse é o simples entendimento, mas acredito que muito útil para tirar todo religioso do engano, das trevas, do atraso da teologia, da mentira religiosa. Para as pessoas desfrutarem o reino de Cristo estabelecido, o reino de Deus já estabelecido em cada um de nós. Apocalipse 11, 15 ao 17. É assim que é. Então o juízo do grande dia já ocorreu há quase 2000 anos atrás, durante o dia do Senhor, que durou a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses, tudo isso aí. O resultado disso são 3 anos e meio. Começou no ano de 66 e terminou em agosto do ano 70, quando o templo caiu definitivamente, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, permitir. Uma excelente semana para você. Tchau, tchau.